Tá? Nós vamos dar continuação, então, hoje à história de Israel, que nós estamos estudando. Mas eu gostaria de lembrar com os irmãos de alguns momentos que eu vivi nos últimos anos. Nós podemos dizer que todos nós passamos por alguns instantes da vida onde nós recebemos mais pressão, é um pouco mais difícil atravessar do que outros momentos. E uma das dificuldades que particularmente eu tenho, alguns irmãos já o sabem, já conversei com o seu Paulo sobre isso, já brinquei com o seu Nelson também, que ele vai precisar me ajudar, é com relação ao carro, né? Minha dificuldade em dirigir. E é um desafio que eu tenho enfrentado todos os dias, e eu me lembro ainda quando nós estávamos, eu e a Vânia estávamos ainda em Itararé, na casa onde nós morávamos, na casa pastoral, ela tinha uma grande rampa, vinha lá do ginásio do Pelissari, e você sobe então aquela grande rampa até a Rua 15, até a Rua São Pedro ali. Ela é bem íngreme, principalmente para quem não tem muita experiência, né, que tem que fazer ali, achar o ponto de embreagem. Num dia então eu fui ao barbeiro, né, ia fazer a barba, cortar o cabelo, e eu falei para a Vânia, eu vou sozinho. Não tinha muito movimento naquele dia. Eu fui, mas na hora de voltar, eu fui enfrentar essa rampa. E na hora então que eu cheguei no pico daquela rampa, onde eu tinha que parar, achar o ponto de embreagem, para quem sabe, para quem está acostumado, né, São Paulo, a viajar por todos os cantos é simples, mas para quem está começando, eu não consegui achar. Na hora que eu achei, quem é que estaciona atrás de mim? Um carro de polícia. E naquela hora, o desespero começou a bater, eu comecei a ficar nervoso, eu falei, eu não estou conseguindo sair, o carro vai morrer, aquela pressão foi me deixando cada vez mais desesperado. O que aconteceu? O carro morreu. E provavelmente o policial, por ter visto o meu nervosismo, ele ultrapassou e me deixou, eu estava a um quarteirão de casa, eu não consegui chegar no portão de casa, eu estacionei na primeira vaga que eu achei, tremendo. Saí do carro, tranquei o carro, fui, acho que dava uns 10 passos da casa, falei, Vânia, ajuda lá que eu não consigo pôr o carro na garagem. Pressão. Às vezes a gente tem alguns momentos de pressão na vida, né? Mas o que é mais interessante é que nesse momento eu cedi à pressão. Mas recentemente, né, depois de um tempo aí já sendo encorajado, né, por alguns irmãos, e sendo encorajado pela própria Vânia, pega o carro, pega mais, né? Que a prática leva a gente a ficar cada vez mais seguro. E eu, então, me desafiei a buscar a Vânia. Ela estava em Itararé, não sei se já comentei com alguns irmãos. Ela estava em Itararé e eu fui de carro buscar a Vânia. Não tive nenhum momento de desespero ao longo de toda a estrada. A maior preocupação dela era, será que você vai conseguir parar no pedágio sem ficar nervoso, sem morrer o carro? Foi tranquilamente. Parei um pouco mais longe, mas o braço é comprido, então devo pagar o pedágio tranquilamente. Veja só, momentos que poderiam ter reações iguais, é a mesma pessoa, que tem as mesmas dificuldades, mas em um momento eu cedi à pressão, em outro momento eu não cedi à pressão, e eu consegui seguir os passos, vamos dizer assim, que qualquer um que tira a carta de motorista, qualquer um então que vai dirigir, ele consegue fazer. Então eu quero olhar esta experiência minha de pressões, né, para nós falarmos em obedecer e ceder. Quando eu penso em obedecer, eu estou dizendo seguir os passos. Seguir aquilo então que foi me ensinado. Em alguns momentos eu segui os passos, em outros momentos eu não segui e eu cedi àquela pressão. E então quando nós pensamos um pouco em relação a essa questão de pressões na vida, o risco que nós todos então temos é quando isso se aplica à nossa vida cristã. Porque eu posso facilmente ir de uma obediência a uma obstinação. E aí então eu posso passar a ceder em situações que talvez não sejam agradáveis a Deus. E a minha pergunta, então, que nós vamos responder ao longo de todo o estudo de hoje é: importa fazer se não agrada a Deus? Posso fazer o que eu quiser se isso não é agradável a Deus? Para nós pensarmos um pouco sobre isso, então eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no texto de 1 Samuel, capítulo de número 15, onde nós vamos ler inicialmente os versículos de 1
a 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 9, que diz o seguinte, palavra do Senhor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Para nós podermos então chegar ao capítulo 15, nós temos que lembrar então o que é que nós ouvimos na última quarta-feira. Aqueles que estavam presentes, então, eu peço que me ajudem a lembrar o que é que está acontecendo ao longo de toda essa história. Nós já vimos Saul ser ungido por Samuel como rei, porque o povo queria ser como as demais nações. Eles queriam ter um rei como as outras nações tinham. Mas Saul então deu uma ordem ao seu exército. Alguém se lembra que ordem foi essa? Alguém estava aqui conosco? Consegue lembrar? Ela está relacionada ao mel que existia no bosque. Alguém lembra o que era? Ele disse para eles: não comam. Tinha mel no bosque, próximo ao lugar onde eles estavam batalhando contra os filisteus, a guerra ainda não tinha terminado, Jonatas havia avançado contra os filisteus, e eles estavam ali, cansados, e Saul deu então uma ordem para eles: não comam pão, não comam nada. Jonatas chegou então naquele instante, e ele comeu. O filho de Saul não ouviu a ordem do pai, aquele juramento, porque ele disse: aquele que comer, então, este morrerá. Jonatas não tinha escutado, comeu o mel e foi batalhar. Então nós vimos aí uma batalha que poderia ter sido muito melhor, como as palavras de Jonatas, só não foi porque o povo estava cansado, o povo estava angustiado, porque eles não podiam nem comer naquele instante. E aí nós vimos então duas questões que Saul nos mostrou: a tolerância ao pecado pessoal e a rigidez contra o pecado alheio. O que é que Saul queria fazer com o seu próprio filho? Vocês lembram? Alguém se recorda? Ele descobriu por meio das sortes que o filho dele havia comido mel. O que ele queria fazer com o filho? Alguém se lembra? Ele queria matar o próprio filho. Ele não pensou duas vezes. E o grande problema disso é que, com relação à sua ordem, que não era uma ordem de Deus, ele havia sido então tolerante, porque a sua ordem levou os israelitas a pecarem contra o Senhor e comer carne com sangue, sem prepará-la da maneira agradável a Deus. A isso nós chamamos de legalismo, né? Ou seja, Saul foi legalista ao ponto de criar mais leis, mais ordens, além daquelas que Deus já havia dado, como se as que Deus tinha passado para o seu povo não fossem então suficientes para eles.
Então ele cria leis a mais, trazendo um peso, trazendo um fardo para o seu exército, que então foi levado até mesmo a pecar. Então esta batalha aconteceu, eles então não mataram Jonatas, porque o povo não deixou. O povo disse: como é que nós vamos matar ele, que é o nosso salvador? Porque Jonatas foi quem foi à frente dos israelitas para batalhar contra os filisteus e fez eles ganharem então a batalha. Quando você chega no capítulo 15, no versículo de número 1, você então pode ver comigo que há aí um castigo. Então nós vemos aí da obediência à obstinação, nós passamos primeiro por um castigo. Este castigo então é aos inimigos de Israel. O texto começa dizendo das palavras de Deus a Saul. Saul então foi escolhido para ser o rei, então o Senhor o orienta através de Samuel para que ele obedeça ao Senhor. Qual é a ordem então que nós temos o Senhor trazer para Saul neste momento? Alguém pode me ajudar? Qual é a ordem que o Senhor está dando para Saul? Versículos 2, versículo 3. O que é que nós temos aí? Oi? Isso, mandou ferir. O castigo então que nós vemos acontecendo aí é sobre Amaleque. Quando você retorna então o texto da palavra do Senhor para Êxodo capítulo 17, você vai encontrar o porquê que existe então esta ordem de Deus neste momento para a destruição, para o castigo dos amalequitas. Naquele momento em Êxodo 17, se você se recorda comigo, é o momento então onde Moisés está batalhando contra os amalequitas porque está fugindo do Egito. E é aquela cena onde todos nós recordamos que quando ele estava com os braços erguidos, ele vencia. Quando ele abaixava os braços, a batalha era perdida por Josué no campo de batalha. Era contra quem? Contra os amalequitas. Quando você lê o texto de Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 19, o texto diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos, em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Há uma promessa de Deus para com Israel, por conta deste povo, que ele até no versículo 18, ele diz: eles te atacaram na retaguarda, todos desfalecidos, depois que vocês estavam abatidos, que vocês estavam afadigados. Ou seja, Israel estava fugindo do Egito. E os amalequitas não pensaram duas vezes e atacaram o povo de Deus nesse instante. E então o Senhor prometeu que iria destruir a todos os amalequitas. Então a ordem clara de Deus é este castigo que nós vemos neste momento, que tem que ser cumprido por Saul e o seu exército. Mas quando Deus tem uma promessa, Deus dá as condições para que essa promessa ela seja então cumprida. O texto continua dizendo para nós quantos homens tinham junto de Saul. Versículo de número 4, qual é a totalidade do exército de Saul nesse momento? 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Então, 210.000 homens. Deus está dando a Saul condições para enfrentar os amalequitas e assim poder então cumprir a sua promessa para com o seu povo de Israel. Então veja, esta condição trouxe para eles a garantia. Eles lutam contra os amalequitas e eles vencem. Eles derrotam. Eles tinham condições para destruir eles. Diferente de outro momento que nós já vimos na história, alguns dias antes, nas quartas-feiras antes, quando eles foram lutar contra os filisteus, eles ficaram com medo e muitos fugiram. E o povo do Senhor então ficou num número menor.
eles não tinham armas de ferro para batalhar, então eles ficaram amedrontados naquele instante. Aqui nós vemos que não há esta reação do povo. Nós vemos que o Senhor dá a ordem, dá as condições, e Ele garante que essa vitória venha para o seu povo. Então nós precisamos pensar, existe algum tipo de poder, algum tipo de força, alguém que possa resistir ao agir de Deus quando Ele promete que vai realizar algum feito? Não existe. O Senhor está trazendo castigo sobre Amaleque, porque os amalequitas se voltaram contra o poder de Deus no passado. Deus prometeu que iria cumprir, o tempo passou, mas Deus não esqueceu a sua promessa, porque Deus é fiel. Ele jamais deixará de ser fiel, jamais vai deixar de cumprir a sua palavra. Porém, nós vemos o texto continuar, temos aqui então, Saul recebeu uma ordem muito clara, mas nós vemos que algo acontece então, ao longo desta batalha. Qual é o problema que você encontra no final desta batalha, nos versículos de 8 e 9? Qual é o problema que tem aí? Existe derrota? Não, eles venceram, né? Todo o povo foi morto a fio de espada. Qual é o problema? O rei Agag foi poupado, e o que mais? O melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos, cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Veja então como nós estávamos falando aqui sobre questão de pressões ao longo da vida, que nós vemos então o grande risco que nós temos de sair da obediência à obstinação. O que está acontecendo com Saul neste momento? Ele está totalmente preocupado em obedecer a ordem clara de Deus, que Deus deu todas as condições para que eles então realizem isso. Mas o castigo que era para Amaleque, agora se volta contra o próprio Saul. Porque ao invés de ele obedecer claramente a Deus, ele poupou o rei dos amalequitas, e poupou o melhor dos bois, ovelhas e dos animais, porque eles não quiseram destruir totalmente. Ele está então caminhando nesse momento para a rebelião, para a obstinação contra Deus, porque ele é o líder, ele, como o texto diz no versículo de número 1, ele foi colocado como rei, foi ungido por Deus, é escolhido para guiar este povo. Então ele tem grande responsabilidade sobre tudo o que está acontecendo neste momento. Mas vamos ver o que acontece a partir daqui. Alguém quer comentar alguma questão sobre este castigo, sobre esta circunstância? Vamos ler mais um pedaço? Do versículo 10 até o versículo de número 15. O texto diz então o seguinte: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Viu, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois,
para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Veja que neste momento, então, nós passamos de um castigo dos amalequitas para algo que está sendo direcionado agora para Saul e para os israelitas. Porque Samuel, ele então é levantado por Deus, incomodado pelo Senhor, para confrontar agora este rei. Porque ele está então ouvindo, está junto com eles, ouvindo o barulho dos bois, ouvindo então o barulho das ovelhas naquele instante, e Saul, ele é capaz de chegar a Samuel e dizer: cumpri completamente aquilo que Deus havia pedido para mim, executei, bendito sejas tu, homem do Senhor, como ele está dizendo aqui no versículo de número 13. Mas é interessante que essa palavra, então, de Samuel a Saul, ela começa, inicialmente do Senhor para Samuel, que ele vai passar para Saul, ela começa com uma expressão que nós precisamos pensar um pouco. Versículo de número 11, o que é que Deus está dizendo para Samuel? Arrependo-me. Vamos pensar um pouco sobre esta expressão. Se você está caminhando no seu dia a dia, você está com a sua família, você toma uma decisão na sua casa, você diz: agora nós vamos então fazer almoço todos os dias às 9 horas da manhã. Você percebe que para você não deu certo aquela rotina, porque você tem outras coisas para fazer naquele horário, e você diz: eu me arrependi de ter tomado esta decisão, vou mudar, vou voltar a fazer o almoço meio-dia. Quando eu estou falando no texto que Deus se arrependeu, veja, está dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul como rei. Deus se arrependeu naquele instante, porque ele tomou uma decisão sem saber o que estava prestes a acontecer. Final do versículo 35, mais uma vez vai repetir que o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel, e é a mesma expressão que você vai encontrar então no texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6. Quando nós vemos lá a corrupção do gênero humano, se multiplicou a iniquidade, logo no início, lá perto da criação de Adão, de Eva, capítulo 6 de Gênesis, multiplicou-se então a iniquidade, e o versículo 6 diz: então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. E aí então vem a parte do dilúvio. Deus se arrependeu de ter feito o homem, ou Deus se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel, porque ele não sabia o que estava prestes a acontecer? Porque Deus não está no controle de todas as coisas? Como é que você entende este versículo de número 11? O que é que você pode me ajudar a pensar nessa questão? Deus conhece todas as coisas? Deus sabe o que vai acontecer? Quando nós vemos então esta expressão, você tem que entender que ela vai se explicar quando você chega no versículo de número 29. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Há uma comparação aqui na maneira como o homem se expressa e uma maneira como Deus está agindo. Nós vemos que Deus, na sua presciência, Ele tem toda a liberdade e o direito de se arrepender, no sentido de entristecer-se com algo que está acontecendo. Porque Deus criou todas as coisas, sabendo então daquilo que iria acontecer.
Nós vemos então que este arrependimento de Deus é um lamento de Deus, é uma tristeza do Senhor, por conta daquele a quem Ele ungiu para ser rei sobre o seu povo, agora está ignorando a sua palavra, está desobedecendo. O arrependimento, neste caso, não cancela a presciência de Deus sobre todas as coisas que acontecem, diferente de nós, que quando nos arrependemos porque não sabíamos que aquela decisão que havíamos tomado ia levar a cada um de nós a consequências ruins. Então veja que neste caso é um entristecimento da parte de Deus pela desobediência daquele homem a quem ele ungiu. Não é o fato de Deus não conhecer, de Deus não ter ciência do que estava então para acontecer no meio de Israel, juntamente com a vida de Saul. Então ele se entristece neste momento, e ele então manda que Samuel vá e fale a ele naquele instante, confronte ele com relação à atitude que ele tinha tido. E veja como é que Saul então começa a reagir a este confronto. Versículo 14, Samuel perguntou: que barulhos são esses? Que balido, pois, de ovelhas, ou que mugido de bois? Qual é a resposta de Saul no versículo 15? Quem é o culpado? O povo. Olha o que o rei está fazendo. O ungido de Deus é Saul. E no momento em que ele é confrontado, ao invés de reconhecer o seu erro, ele transfere a sua culpa automaticamente para o povo, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e de bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Quando ele diz o resto destruímos, dá a impressão que ele está fazendo algo bom ainda. Não, aquilo que não era bom, aquilo que não era agradável, aquilo, como o texto diz no versículo 9, desprezível, aquilo nós destruímos, nós só pegamos o que era bom, a melhor carne, o melhor animal, para oferecer ao Senhor. E então nós vemos este texto nos mostrar então, que este homem está se tornando alguém totalmente obstinado em fazer a sua vontade, ao invés de obedecer a Deus. Há uma pressão muito grande aqui sobre a vida de Saul como rei, como líder, que tinha que tomar decisões, que tinha que exortar o povo, que tinha que então fazer com que o povo obedecesse a Deus, e ele acaba cedendo nesses momentos, e ele então acaba fazendo ou permitindo que o povo viva em desobediência ao Senhor. E a pergunta então que nós temos que responder é: importa fazer algo se isto então não agrada ao Senhor? Quando eu penso sobre isso, sobre esta pergunta, eu chego a uma palavra que eu acho que é importante nós como igreja pensarmos, que é a questão do pragmatismo. O pragmatismo, então, retirei essa definição da palavra do reverendo Augusto Nicodemos, que você encontra lá no site Voltemos ao Evangelho. O pragmatismo é uma filosofia que toma por critério da verdade o valor prático e se opõe ao intelectualismo. Em outras palavras, se algo dá certo é porque é verdade, não precisamos ficar pensando sobre o assunto. Ou seja, pragmatismo, vamos fazer simplesmente. Certo? Vamos continuar fazendo sem pensar, sem então colocar então aqui em questão o porquê ou para que nós estamos fazendo. Quando nós pensamos então um pouco em relação a pragmatismo, da questão de fazer sem se preocupar se aquilo agrada ou não a Deus, eu quero pedir a ajuda dos irmãos para responder a esta questão. Quando é que a igreja se torna pragmática? Se o pragmatismo é eu fazer simplesmente sem o pensar o porquê, quando é que a igreja se torna pragmática?
Quando a igreja faz sem propósito. Quando vive uma vida de religiosidade. Certo. Quando aqui dentro veste a máscara do cristão, mas lá fora não consegue viver. O que mais que você pode me ajudar? O quê? Pode ser. Faço porque eu sempre fiz. É uma obrigação. Eu fiz sempre assim, né? Então eu tenho que continuar fazendo. Perde-se o sentido, não é? Faço só por fazer, por manter a prática, não é? Então nós podemos pensar em algumas situações, né? Eu faço porque eu sempre fiz assim. Posso dizer então que a igreja pode ser pragmática quando ela venha ao culto de domingo à noite? Depende da pessoa, depende do propósito. Exatamente. Esse é o grande risco. Sim, ela simplesmente pega um bloco de atividades, porque ela sempre fez assim, mas ela não sabe o porquê ela faz isso mais. E é esse o maior problema que nós temos em muitas pessoas, muitos cristãos. Fazem porque sempre foi feito assim. Perde-se o sentido. Sabe uma coisa que nós precisamos tomar cuidado? Porque o pragmatismo pode tornar a igreja mundana. Mas todo mundo gosta disso. Então vamos começar a fazer também? Todas as igrejas fazem. Vamos fazer também? Porque a igreja tal fez. Pragmatismo. Fazer por fazer sem pensar no porquê está fazendo. Ou para o quê? Para que nós estamos fazendo? Essa é a grande questão. Importa fazer se não agrada a Deus? Muitas vezes nós colocamos atividades dentro da igreja ou adaptamos as nossas atividades e colocamos o rótulo de que aquilo é gospel. Não é? Você já viu muitas igrejas fazerem isso? Só para a igreja poder fazer, trazendo o mundo para dentro da igreja e criando uma atividade a mais, sem propósito algum de adorar a Deus. Isso cansa a igreja. Vamos criar uma programação por dia, na semana? Vamos, podemos. Mas o excesso de práticas, o excesso de atividades, nos torna pragmáticos. Nós começamos a fazer aquilo sem pensar no porquê estamos fazendo. Cansa a igreja. Sabe uma coisa que nós não prestamos atenção, mas que muitas vezes é já um pragmatismo nosso? A quarta-feira. Posso mudar a quarta-feira de dia? Não, tem que ser quarta-feira. Porque se for quinta, não dá, porque eu estou acostumado a fazer assim. Qual é o propósito? Vejam só como nós temos uma frequência muito diferente da escola bíblica dominical com os estudos de quarta-feira. São momentos diferentes, rotinas diferentes, mas são dois momentos com o mesmo propósito: estudar a palavra. Mas veja que o pragmatismo faz. Ele faz a igreja perder a essência daquele momento. Não vou mais na quarta, porque eu já vou no domingo mesmo. Qual é o propósito de vir no domingo? Se aprender a palavra, se é se aprofundar mais, então em todos os momentos que nós temos estudo, a igreja deveria ter o mesmo propósito.
Mas ela começa a trabalhar isso então como excesso de práticas, e nós temos o costume de criar mais. Nós podemos fazer porque já fizemos assim, ou porque todos fazem, ou porque agrada a muitas pessoas. Temos que tomar cuidado com o pragmatismo que está tornando a igreja mundana. Estamos deixando a essência daquilo que nós temos que fazer, simplesmente para fazer. E aí é o problema. Não, nós fazemos o estudo de quarta-feira, porque tem que ter o estudo de quarta-feira. Um costume. É uma tradição. Ela é ruim? Não é ruim, desde que depende do propósito de cada um. Mas nós distorcemos tudo isso só para dizer, não, nós vamos manter isso desta forma, porque nós sempre fizemos assim. Veja o risco então que nós temos, e aqui Saul, ele está se tornando pragmático. Ele está deixando a essência, que é a obediência, para se tornar então obstinado em fazer, sem pensar no porquê ele está fazendo. E aí nós vemos Deus então confrontar Saul através do profeta Samuel, que Deus estava se entristecendo pelo fato do seu servo então estar deixando a obediência e se preocupando mais em fazer, completar tarefas ou holocaustos, como é o caso daquilo que ele estava se propondo naquele instante. Vamos ler mais um trecho para nós então observarmos o que aconteceu na sequência, do versículo 18 ao versículo de número 23, diz o seguinte: enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou no despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja só o que está acontecendo neste momento. O Senhor confrontou a Saul através do profeta Samuel. Ele está lembrando a ele novamente o que aconteceu. Ele foi ungido, ele recebeu uma ordem clara de Deus, mas quando ele chegou diante daquela vitória garantida por Deus, ele não obedeceu e trouxe Agag, o rei dos amalequitas, e trouxe o melhor dos bois, porque ele tinha então uma intenção junto com o povo, porque ele se agrada daquilo que o povo está fazendo, porque ele acha que é certo, porque eles acham então naquele momento que o holocausto a Deus seria algo agradável ao Senhor, porque esta era uma prática que Deus então se agradava. Porém veja como esta prática ela é desconsiderada pelo Senhor quando ela é contra a ordem que Deus havia dado. Ele disse, destrua tudo, não poupe nada. E eles nesse momento então acharam que o holocausto seria mais importante do que a obediência. Então veja, a tarefa é mais importante do que obedecer a palavra. O costume é mais importante do que obedecer a palavra de Deus. E aí nós vemos o versículo de número 22 dizer para nós que o obedecer é melhor então do que o sacrificar. Obedecer a Deus é mais importante do que qualquer tipo de ritual, do que qualquer tipo de costume que nós então adquirimos ao longo da nossa vida. Veja então que com este confronto a Saul, ele então
confessa o seu pecado. Versículo de número 24, ele diz: pequei. Até então ele estava se segurando, dizendo: não, eu fiz o melhor para Deus. Mas quando o profeta então o confronta claramente, ele diz: pequei, porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Veja então, a confissão dele é por um reconhecimento de que ele deixou de temer ao Senhor e passou então a temer ao povo. Ele traz mais desculpas: eu dei ouvidos a eles. Ele era o rei, ele tinha a obrigação de obedecer a Deus. Ele reconhece neste instante, porque agora ele percebeu então que algo aconteceu na sua vida. Deus o rejeitou. Por que Deus rejeita Saul como rei nesse momento? Por que Deus não permite que ele continue? Houve desobediência, correto? O texto mostra para nós, ele desobedeceu, e Deus no versículo 23, através de Samuel, diz então, ele também te rejeitou. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor agora está te rejeitando. Mas há o reconhecimento, há a confissão deste homem agora diante de Deus, que ele pecou. Eu vejo que Saul aqui para nós é um grande exemplo de que, apesar do nosso reconhecimento, existe consequência. O nosso arrependimento e confissão contra aquilo que nós fizemos diante de Deus não garante que nós não vamos sofrer consequências dos nossos atos. E é o que está acontecendo com Saul. Ele confessou, ele reconheceu, porque ele foi pressionado, porque se ele não fosse pressionado, ele ia continuar com a postura orgulhosa, dizendo: fizemos o melhor para Deus. E aí então nós vemos que Samuel novamente no versículo 26 diz: não tornarei a ter com você, você rejeitou, Deus te rejeitou também. E então nós vemos que mais uma vez no versículo de número 30, Saul diz: pequei. Ele reconhece mais uma vez que havia pecado contra o Senhor. Mas o coração deste homem, que nós vimos já na última semana, é um coração que está se voltando cada vez mais para longe de Deus. Veja o versículo 30, ele diz: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos. Ele não quer ser envergonhado, ele continua olhando para si mesmo, ele está preocupado com a sua imagem, e não com aquilo que Deus então está sendo visto através das suas atitudes. Veja então que esta confissão de Saul, ela é uma confissão superficial. Ele continua ainda olhando para si, ele continua sendo orgulhoso. E Deus conhece o coração deste homem, a quem ele ungiu como rei, e a quem agora ele está retirando do trono, porque ele agora rejeitou a Saul como seu rei. No momento em que Samuel então vai correr, ele então segura no manto de Samuel e ele o rasga. Versículo 28, Samuel diz a ele: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Porque vai servir em obediência, porque vai temer ao Senhor, porque vai honrar a Deus através de todo o seu reinado. Então nós vemos ao longo de todo este trecho dessa narrativa da obediência à obstinação, o risco que existe quando nós sofremos uma pressão nas nossas vidas de nós sairmos da obediência com as condições que Deus nos dá para nós travarmos as nossas batalhas e nós irmos então à obstinação. E a pergunta que nós precisamos responder é: importa fazer qualquer coisa que seja, se isto não agrada a Deus? O que é que nós estamos fazendo que não sabemos mais o porquê e que continuamos fazendo sem que isso agrade ao Senhor? Mencionamos aqui momentos de culto. Quantas vezes nós prestamos culto a Deus sem o nosso coração estar realmente voltado para adorar a Deus? Quantas vezes continuamos práticas na nossa vida sem então a intenção de adorar, de servir, de honrar a Deus com aqueles momentos? É uma reflexão que nos leva a restaurar
restaurar o sentido do porquê nós fazemos tudo aquilo que nós fazemos, se é que isto é, então, agradável ao Senhor. Temos que lembrar, então, que obedecer será sempre melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que continuar práticas, tradições sem sentido, criações humanas que nós muitas vezes trazemos para as nossas vidas. O pragmatismo, como nós falamos aqui, tem facilitado o mundanismo na igreja. Estão fazendo, agrada as pessoas, então nós vamos trazer para atrair mais pessoas também. Tomem cuidado com isso. E o arrependimento e a confissão não significam a ausência de consequências nas nossas vidas. Portanto, irmãos, mantenham o foco em agradar a Deus somente, em obedecer ao Senhor, independente da pressão que vocês estiverem sofrendo no seu dia a dia. Arrependam-se dos seus pecados, confessem diariamente, voltem a Deus e lutem sempre por uma igreja que seja fiel a Deus e somente a Ele, porque somente o nosso Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Amém, irmãos?